Fala pessoal, Isaac aqui. Existe um debate na comunidade de fãs de Senhor dos Anéis se Saruman venceria um embate contra o Balrog de Moria da mesma forma que Gandalf. Existem bons argumentos dos dois lados. Irei apresentá-los para vocês neste vídeo e ao final dizer qual a minha visão sobre o assunto. Vamos lá. Existe uma parcela da comunidade que entende que sim, Saruman seria plenamente capaz de fazer isso. Como vocês podem ver neste tópico com mais de 100 mil visualizações, postado no Fórum Quora, existem aqueles que dizem que tudo que Gandalf, o cinzento, poderia fazer, Saruman, o branco, poderia fazer melhor. Mas será que isso é verdade? Para ser sincero, eu entendo porque alguns pensam assim. Quer dizer, todos nós lembramos que quando Gandalf se encontrou com Saruman em Isengard, ele perdeu aquele embate e foi preso no pináculo da Torre de Orthanc. Então, a conclusão que se pode chegar é a seguinte: se Saruman venceu Gandalf e Gandalf venceu o Balrog, logo Saruman venceria o Balrog. É justamente daí que vem a ideia que o nosso colega gringo postou lá no fórum, que tudo que Gandalf faz, Saruman supostamente faria melhor. Mas, com todo respeito a essa interpretação, essa análise é bastante superficial. E aqui estão os motivos para eu dizer isso. Primeiro que o contexto deste embate entre Saruman e Gandalf em Isengard é bem diferente do contexto em Moria. Gandalf e Saruman não estavam lutando até a morte, até as últimas consequências. E a prova disso foi que mesmo Saruman tendo vencido o duelo, ele optou por não tentar matar Gandalf, mas tão somente aprisioná-lo. Isso acontece porque o objetivo de Saruman não era o de efetivamente matar Gandalf, e sim de convencê-lo a se juntar a ele. Exatamente por isso ele deixa o Gandalf mofando no topo da torre, para ver se conseguia, com isso, quebrar a determinação e a vontade dele através do desgaste. Por sua vez, Gandalf também não estava lutando para matar. Gandalf é descrito como o mais sábio de sua raça. Então, ele claramente percebeu as intenções de Saruman. Ele sabia que Saruman estava tentando corrompê-lo e não matá-lo. E isso não é uma mera interpretação minha. No livro As Duas Torres, quando Isengard cai para os Entes e Gandalf chega lá para conversar com Saruman, vejamos o que é dito. Aspas. Gandalf levantou os olhos. O que você tem a dizer que não foi dito em nosso último encontro? Saruman fez uma pausa e disse: fiz um esforço para aconselhá-lo para o seu próprio bem, mas você mal ouviu o que eu disse. Temo que, na minha ansiedade em persuadi-lo, eu tenha perdido a calma, e de fato me arrependo disso, pois não tinha más intenções em relação a você. Evidentemente que Saruman não era nenhum santo, e aqui ele estava tentando manipular Gandalf e companhia, mas, independente disso, Gandalf realmente acreditava na possibilidade de Saruman se arrepender. Inclusive, neste mesmo encontro, Gandalf propõe isso a ele. Aspas novamente. Saruman, pela última vez, não está disposto a descer? Isengard acabou se mostrando menos forte do que você pensava. Não seria bom deixá-la por um tempo? Recorrer a coisas novas, talvez? Pense bem, Saruman. Não está disposto a descer? Uma sombra passou pelo rosto de Saruman, que em seguida ficou pálido como um cadáver. Antes que ele pudesse disfarçar, todos viram atrás da máscara a angústia mental causada pela dúvida. Ao mesmo tempo, odiava ficar, mas temia deixar seu refúgio. Então, eu acredito que a essa altura já ficou claro para todos que Gandalf e Saruman possuíam uma relação muito ambígua, no sentido de que o objetivo de cada um deles era mais persuadir o outro do que propriamente matar. Por outro lado, com o Balrog, é uma história completamente diferente. Gandalf tinha certeza que o Balrog iria fazer em pedaços cada um dos membros da comitiva do Anel no instante em que ele os alcançasse. Por causa disso, Gandalf engajou uma luta até as últimas consequências. Ele foi pro tudo ou nada. Agora que já foi feito todo esse contexto do embate entre Gandalf e Saruman, vamos ao ponto principal do vídeo, que é se Saruman venceria o Balrog ou não. Vou apresentar os motivos a seguir, mas, em resumo, a resposta é não. Aí alguns podem imediatamente pensar: ah, mas como assim? Todo mundo sabe que a forma branca de um mago é superior à forma cinzenta. Tanto que quando Gandalf retornou,
ele retornou justamente na forma branca. Tudo bem, nisso eu concordo. A questão é, Saruman havia se corrompido. Isso significa que a forma branca de Saruman é uma forma deturpada, bem diferente da forma branca genuína de Gandalf. E o embate entre Gandalf e o Balrog é muito claramente o embate entre o bem e o mal. Inclusive, Gandalf deixa muito clara sua conexão com Deus para o demônio na frase: "Eu sou um servo da chama secreta que empunha a chama de Anor." I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Anor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! Fogo secreto é, literalmente, a chama que habita em Eru Ilúvatar, que é o deus deste universo. Como o próprio Gandalf verbalizou, ele tinha acesso a esse poder. Saruman, por outro lado, não. No livro Silmarillion, a chama secreta é também chamada de fogo, com a letra maiúscula, ou chama imperecível, aspas. Muitas vezes o Vala Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível. No entanto, ele não encontrou o fogo, pois este está com Ilúvatar. Eu acredito que a maioria dos fãs compreendem isso, pois, voltando ao post lá do Quora, em relação a essa resposta de que Saruman seria melhor do que Gandalf em tudo, observem que das 117 mil visualizações, apenas 441 pessoas deram um upvote, concordando com a resposta. Ou seja, menos de 1% dos leitores concordaram com essa afirmação. Além desse fator de que Gandalf mantinha sua conexão com Deus e por isso conseguia empunhar a chama secreta contra o demônio, existem outros fatores que jogam a favor de Gandalf e contra Saruman. Um deles é que Gandalf era o portador do anel élfico Narya, o chamado Anel do Fogo, que dentre seus poderes concede ao portador resistência contra a dominação e contra o desespero. Outro fator importante é a espada Glamdring. Essa espada de Gandalf não é uma espada comum, muito pelo contrário, é a espada que foi forjada para um rei élfico da Primeira Era chamado Turgon. Forged by the high elves of the west, my kin. This is Glamdring. Foehammer, sword of the king of Gondolin. Foi feita pelos maiores ferreiros élficos da Primeira Era e engastada com runas mágicas. Inclusive, durante a batalha com o Balrog, o cajado de Gandalf se despedaça. Apesar disso, para vocês terem noção da durabilidade absurda dessa espada élfica com runas chamada Glamdring, ela não somente resistiu ao golpe da espada de fogo do Balrog, como a estilhaçou, aspas para a Sociedade do Anel. Gandalf levantou o cajado e, gritando bem alto, golpeou a ponte. O cajado se partiu e caiu de sua mão. Saindo da sombra, uma espada vermelha surgiu, em chamas. Glamdring emanou um brilho branco em resposta. Houve um estrondo e um golpe de fogo branco. O Balrog caiu para trás e sua espada voou, partindo-se em muitos pedaços que se derreteram. Já a espada Glamdring acompanharia Gandalf até o fim de sua jornada na Terra-média. Agora imaginem que fosse o Saruman no lugar de Gandalf. Se ele tivesse perdido o cajado, ele iria bloquear a espada do Balrog com o quê? Com a mão? Além disso, não consigo imaginar Saruman se impondo como um servo da chama secreta, considerando que ele havia se rebelado. Mas então, pessoal, como esse é um embate hipotético, não dá para bater o martelo e falar, com certeza venceria, ou não, com certeza não venceria. Fica a cargo de nossas próprias deduções com base no que temos. Eu acredito que Saruman não conseguiria e apresentei meus motivos, mas deixe sua própria opinião nos comentários que eu gostaria muito de saber. Um salve ao novo membro do canal Anderson Rodrigues e aos Magos de Fogo Eric Guimarães, Luiz Carlos e Luiz Antônio. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. Tamo junto! E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.